West Ham faz oferta milionária por Richard Rios. Botafogo aumenta a proposta por Vitinho. Internacional acerta com zagueiro. Flamengo prioriza renovações. Santos apresenta Wendel Silva. Corinthians apresenta atacante espanhol. Promessa do Fluminense na mira de clubes europeus e muito mais. Meu nome é Alvin e essas são as notícias de hoje. West Ham faz oferta milionária por Richard Rios. Richard Rios, volante do Palmeiras, está em alta depois da boa atuação na Copa América. West Ham já fez uma oferta por ele uma vez e o Palmeiras recusou. Os ingleses ofereceram entre 22 e 25 milhões de euros na época, mas o Palmeiras deixou bem claro que só negocia o atleta se o valor da multa for pago. Nas últimas semanas, além do West Ham, o Olympique de Marseille e também o Fenerbahçe entraram em contato com o Palmeiras para poder tentar levar o jogador. O Palmeiras recusou de novo e valoriza o atleta, dizendo que vende sim, mas por 100 milhões de euros. O contrato do colombiano com o Palmeiras vai até o final de 2026. O Palmeiras detém 70% dos direitos econômicos do jogador, 16% é do Guarani, 10% do próprio jogador e 4% do Flamengo. O Palmeiras vai esticando a corda até onde consegue e pretende não vender mesmo o atleta. Fontes indicam que Richard Rios tem interesse sim em atuar no futebol europeu, principalmente na Premier League. Botafogo aumenta a oferta por Vitinho do Burnley. Botafogo está oferecendo 7 milhões de euros por Vitinho mais 1 milhão de bônus. Ainda no contrato que o Botafogo ofereceu ao clube inglês, uma futura venda de Vitinho, o Burnley ganharia 10% do valor. Vale lembrar que o valor corresponde a 8 vezes mais do valor que o time gastou para poder contratar o atleta. No mês de 2022, o clube comprou o atleta do Bruges da Bélgica por 1 milhão de euros. De acordo com Fabrício Romano, que é especialista em contratações europeias, o Burnley ainda não deu sinal verde ao Botafogo, que segue no mercado procurando lateral para substituir Damian Soares. Fortaleza tenta recuperar jogadores lesionados antes de decisão contra o Botafogo. Próximo sábado reserva um jogo muito importante do Campeonato Brasileiro. O primeiro colocado vai enfrentar o vice-líder. Fortaleza e Botafogo se enfrentam no Campeonato Brasileiro no Newton Santos às 9 horas de sábado. O técnico do Fortaleza, Vojvoda, não tem jogadores suspensos, já que quem estava suspenso cumpriu suspensão na última rodada. Mas existem alguns atletas que estão no departamento médico. O atacante Marinho e o volante Matheus Rossetto estão com edemas musculares. O mais próximo de retornar é Marinho, que em breve já deve começar toda sua preparação física. Não é impossível que Marinho esteja à disposição no Newton Santos. Meia Caleb, ex-atlético, continua fazendo fortalecimento muscular e não é garantido que ele vai estar à disposição na próxima partida. Vale lembrar que o Fortaleza não perde há 10 jogos do Campeonato Brasileiro, 9 vitórias e 1 empate. Internacional acerta a contratação do zagueiro Cleiton Sampaio. Ele assinou o contrato com o time gaúcho por 4 temporadas. O Colorado vai pagar 1 milhão e 200 mil euros por 80% dos direitos econômicos do jogador. Inter também anuncia a contratação do lateral direito Natan dos Santos. Ele assinou o contrato com o Colorado até junho de 2025 por empréstimo. O jogador de 22 anos vem para suprir a falta de Fabrício Bustos e foi embora do Internacional e voltou para sua cidade natal para vestir a camisa do River Plate. Na última temporada, Natan fez 24 jogos com a camisa do Peixe, mas foi afastado depois de um ato de indisciplina e emprestado para o Famalicão de Portugal. O Flamengo prioriza renovações após fim da janela de transferências. A janela de transferências no Brasil fecha no dia 2 de setembro e o Flamengo segue forte aí nessa reta final para poder contratar mais ainda. Só que a diretoria já deixou bem claro que depois que acabar o período da janela de transferências, vai sentar para fazer as renovações de contrato de Pedro, Gerson e também Eric Pulgar. Esses 3 jogadores estão no topo da prioridade da diretoria do Flamengo para renovação. Existem também outros atletas que o Flamengo precisa resolver as pendências e um deles também é Gabriel Barbosa. Eric Pulgar tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025, então ele é mais prioridade ainda do que esses outros que a gente falou. Pedro e Gerson têm contrato com o Flamengo até dezembro de 2027, inclusive a multa rescisória de contrato do centroavante é de 100 milhões de euros. Wendel Silva é apresentado pelo Santos. O jogador de 24 anos, o Wendel Silva, foi apresentado finalmente pelo Santos. Ele que estreou contra o Amazonas foi apresentado pelo ídolo Clodoaldo e ele falou sobre a sensação de vestir a camisa do Peixe. Um desafio, clube gigante do futebol mundial. Acredito que também foi muito da minha vontade vir pra cá. Santos de Neymar e Pelé. Fiquei muito feliz quando soube da proposta e decidi mesmo vir pra cá. O Corinthians anunciou nesta terça-feira a contratação do espanhol de 27 anos, Héctor Hernández. O jogador estava livre no mercado e assinou com o Corinthians até dezembro de 2026. O jogador já apareceu no bid e está liberado para entrar em campo contra o Juventude nessa quinta-feira em jogo válido pela Copa do Brasil. Quando chegou a notícia sobre o interesse do Corinthians, não tive dúvidas em momento nenhum. Era uma grande oportunidade para mim de estar em um grande clube, um dos maiores do mundo, e estou muito motivado. Quero dar muitas alegrias aqui. Quero dar muitas alegrias à torcida, disse Héctor. Destaque da Série B do Campeonato Brasileiro, Eric Pulgar volta a despertar interesse do Corinthians. Alvo do
do clube nessa janela de transferências, o Corinthians tinha dado uma paralisada na negociação, mas voltou a negociar com o atleta. O Ceará liberou o jogador para negociar tempo de contrato e também de salário com o Corinthians, mas já deixou claro que não vai liberar o atleta agora no meio do ano, então ele só vem em 2025. A prioridade do Ceará é que a equipe consiga o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e conta com o atleta para isso, só liberando ele no ano que vem. O Corinthians vai pagar multa para ter Hugo Souza contra o Flamengo. O Corinthians prepara a transferência de R$500 mil ao Flamengo para poder ter Hugo Souza na partida entre os clubes no domingo, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hugo Souza está emprestado do Flamengo ao Corinthians, por isso foi colocado uma cláusula no contrato para toda vez que o atleta enfrentar o Flamengo, o clube fosse ressarcido por isso. O Timão tem até a sexta-feira para confirmar o valor do depósito de R$500 mil. E caso Flamengo e Corinthians voltem a se enfrentar, por exemplo, pela Copa do Brasil na semifinal, o Corinthians vai ter que pagar novamente esse valor. Vale lembrar que para manter o jogador a partir de janeiro de 2025, o Timão vai ter que pagar R$5 milhões ao Flamengo para poder comprar 50% dos direitos do goleiro. A intenção da diretoria alvinegra é negociar com o Flamengo acima de 50% dos direitos econômicos de Hugo. Hugo Souza é titular em todos os 12 jogos desde que chegou ao Corinthians e já deixou claro que quer continuar no Timão. Hulk é liberado pelo departamento médico e pode voltar a jogar pelo Galo. O atacante Hulk foi liberado pelo departamento médico do Atlético Mineiro e pode voltar a jogar agora contra o São Paulo, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogador está se recuperando de uma lesão na panturrilha direita que sofreu lá desde o dia 1º de agosto. Agora ele está em disposição do técnico Gabriel Milito para a competição nacional, que o jogo inclusive é hoje, às 9h30 no Morumbi. Pro jogo contra o São Paulo, o Atlético Mineiro não vai poder contar com Fausto Vera, que já jogou a Copa do Brasil com a camisa do Corinthians, e também não vai poder contar com Daverson, que disputou a competição com a camisa do Cuiabá. O jornal Marca da Espanha coloca Cauã Elias na mira de grandes clubes europeus. Segundo o jornal Chelsea da Inglaterra e o Real Sociedade da Espanha já buscaram informações diretamente com a diretoria do Fluminense. E eles também dizem que Valência e Barcelona também estão de olho no atleta. O jornal destacou as características de Cauã Elias e chamou ele de novo Endrick. No texto, eles também ressaltam as chances que o jogador começou a ter depois da saída de Fernando Diniz. Vasco anunciou o chileno Jean David, de 31 anos. Na terça-feira de manhã, o Vasco assinou o contrato com o Jean David, chileno de 31 anos, que vai vestir a camisa número 21. Ele estava no Toluca do México e assinou o contrato com o Cruz Maltino até junho de 2026. O Cuiabá anunciou a demissão de Petit, que não resistiu à goleada sofrida pelo Palmeiras por 5-0. Petit deixa o cargo do clube após 25 partidas. 6 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Na tarde da última segunda-feira, em reunião com Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, o treinador Petit explicou as razões que tornam insustentáveis a continuidade do trabalho. O técnico afirmou não ter mais condições de ajudar o clube e deixa o comando da equipe após a derrota por 5-0 para o Palmeiras e depois de quase 4 meses no cargo, a nota oficial do Cuiabá. O zagueiro Juan Manuel, esquerdo do Nacional, morreu nessa terça-feira em São Paulo. O jogador teve morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca, foi o que informou o hospital israelita Albert Einstein. O jogador de 27 anos teve um mal súbito em partida contra o São Paulo, válida pela Copa Libertadores da América na última quarta-feira no Morumbi. Infelizmente, ele não respondeu aos tratamentos e teve morte confirmada primeiro pelo Nacional nas suas redes e depois pelo hospital. Em solidariedade à família e ao jogador, o campeonato uruguaio está paralisado e ainda não tem previsão de volta. A gente aqui no Camisa 10 também deseja muita força para a família do jogador, para o clube e os torcedores do Nacional.